Olá, muito bom dia para você, graça e paz, tudo bem com você? Comigo tudo bem na companhia do nosso Deus fiel e bom. E hoje nós estaremos encerrando o livro de Ezequiel. Olha que maravilha! Então, nós vamos para o último livro dos profetas maiores, que é Daniel, né? E aí nós começaremos os profetas menores. Então vamos lá, a leitura. Hoje nós leremos os capítulos 46, 47 e 48. Então vamos comigo, vem, vamos lá? Nos sábados e festas da lua nova, Ezequiel, capítulo 46. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no sábado ela se abrirá, e também no dia da festa da lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo da porta e permanecerá junto da ombreira da porta. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos, e ele adorará no limiar da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde. O povo da terra adorará na entrada da mesma porta, nos sábados e nas festas da lua nova, diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor serão, no dia de sábado, 6 cordeiros sem defeito e um carneiro sem defeito. A oferta de manjares será 1 efa para cada carneiro. Para cada cordeiro, a oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite 1 hin de cada efa. Mas no dia da festa da lua nova, será 1 novilho sem defeito, e 6 cordeiros e um carneiro. Eles serão sem defeito. Preparará por oferta de manjares 1 efa para cada novilho e 1 efa para cada carneiro, mas pelos cordeiros segundo puder, e 1 hin de azeite para cada efa. Quando entrar o príncipe, entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Instruções referentes às ofertas. Mas quando vier o povo da terra perante o Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pela porta do norte para adorar, sairá pela porta do sul. E aquele que entrar pela porta do sul, sairá pela porta do norte. Não tornará pela porta por onde entrou, mas sairá pela porta oposta. O príncipe entrará no meio deles quando eles entrarem, em saindo ele sairá. Nas solenidades e nas festas fixas, a oferta de manjares será 1 efa para cada novilho e 1 para cada carneiro, mas pelos cordeiros o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Quando o príncipe preparar holocausto ou sacrifícios pacíficos como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois de ele sair. Prepararás um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto ao Senhor cada dia. Manhã após manhã o prepararás. Juntamente com ele prepararás manhã após manhã uma oferta de manjares para o Senhor, a 6ª parte de 1 efa e de azeite a 1/3 parte de 1 hin, para misturar com a flor de farinha. Isto é, estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite manhã após manhã, em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente de sua herança a alguns de seus filhos, pertencerá a estes. Será a possessão deles por herança. Mas, dando ele um presente de sua herança a algum dos seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque a seus filhos somente a eles pertencerá a herança. O príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão. Da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão.
Depois disto, o homem me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta as câmaras santas dos sacerdotes, as quais olhavam para o norte. E eis que ali havia um lugar nos fundos extremos que olham para o ocidente. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que não a tragam ao átrio exterior e ali santifiquem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar aos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios pequenos, menores, de 40 côvados de comprimento e 30 de largura. Estes 4 cantos tinham a mesma dimensão. Havia um muro ao redor dos átrios, ao redor dos 4, e havia lugares para cozer ao pé dos muros ao redor. E me disse: são estas as cozinhas onde os ministros do templo cozerão o sacrifício do povo. As torrentes das águas purificadoras. Ezequiel, capítulo 47. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. As fronteiras da terra de Israel. Assim diz o Senhor Deus: este será o limite pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Vós a repartireis em heranças iguais, tanto para um como para outro, pois jurei, levantando a mão, dá-la a vossos pais. Assim que esta mesma terra vos cairá e vós outros em herança, a vós outros em herança. Este será o limite da terra, do lado norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o limite de Damasco e o de Amate. A cidade Azer Aticom, que está junto ao limite de Aurã.
Assim, o limite será desde o mar até Azar-Enon, o limite de Damasco, e na direção do norte está o limite de Amate. Este será o lado do norte. O lado do oriente, entre Aurã e Damasco, e Gileade e a terra de Israel, será o Jordão. Desde o limite do norte até o mar do oriente, medireis. Este será o lado do oriente. O lado do sul será desde Tamar até as águas de Meribá, Cádiz, junto ao ribeiro do Egito até ao mar grande. Este será o lado do sul. O lado do ocidente será o mar grande, desde o limite do sul até a entrada de Amate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Os limites de 7 tribos. Ezequiel, capítulo 48. São estes os nomes das tribos desde a parte extrema do norte, via Etron, até a entrada de Amate, até Azar-Enon, o limite norte de Damasco, até junto de Amate, e desde o lado oriental até o ocidente, Dan terá uma porção. Limitando-se com Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azer, uma porção. Limitando-se com Azer desde o lado oriental até o ocidental, Naftali, uma porção. Limitando-se com Naftali desde o lado oriental até o ocidental, Manassés, uma porção. Limitando-se com Manassés desde o lado oriental até o ocidental, Efraim, uma porção. Limitando-se com Efraim desde o lado oriental até o ocidental, Ruben, uma porção. Limitando-se com Ruben desde o lado oriental até o ocidental, Judá, uma porção. Limitando-se com Judá desde o lado oriental até o ocidental, será a região sagrada que, à vez de separar de 25.000 côvados de largura e de comprimento, o mesmo que o das porções, desde o lado oriental até o ocidental, o santuário estará no meio dela. A região que, à vez de separar ao Senhor, será do comprimento de 25.000 côvados e da largura de 10.000. Esta região santa dos sacerdotes terá ao norte 25.000 côvados, ao ocidente 10.000 de largura, ao oriente 10.000 de largura e ao sul 25.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zaloque, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram como fizeram os levitas. Será a região especial dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os limites dos sacerdotes e dos levitas. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será de 25.000 e a largura 10.000. Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. O limite da cidade. Os limites da cidade. Mas os 5.000 côvados que ficaram da largura diante dos 25.000 serão para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade estará no meio. Serão estas as suas medidas: o lado norte de 4.500 côvados, o lado sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. Os arredores da cidade serão ao norte de 250 côvados, ao sul de 250 côvados, ao oriente de 250 e ao ocidente de 250. Quanto ao que ficou do resto do comprimento paralelo à região sagrada, será de 10.000 para o oriente e de 10.000 para o ocidente, e corresponderá à região sagrada, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Lavrá-lo-ão
os trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região toda será de 25.000 côvados em quadrado, isto é, a região sagrada juntamente com a possessão da cidade. Os limites do príncipe. O que restar será para o príncipe, deste e do outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquilo que se estende dos 25.000 côvados em direção do oriente e também dos 25.000 côvados em direção do ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio, excetuando o que pertence aos levitas e a cidade que está no meio daquilo que pertence ao príncipe, entre o território de Judá e o de Benjamim. Será isso para o príncipe. Os limites das outras 5 tribos. Quanto ao resto das tribos, desde o lado oriental até o ocidental, Benjamim terá sua porção. Limitando-se com Benjamim, desde o lado oriental até o ocidental, Simeão, uma porção. Limitando-se com Simeão, desde o lado oriental até o ocidental, Issacar, uma porção. Limitando-se com Issacar, desde o lado oriental até o ocidental, Zebulon, uma porção. Limitando-se com Zebulon, desde o lado oriental até o ocidental, Gade, uma porção. Limitando-se com o território de Gade ao sul, o limite será desde Tamar até as águas de Meribá, Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até ao Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas as suas porções, diz o Senhor Deus. As portas da cidade. São estas as saídas da cidade do lado norte, que mede 4.500 côvados. 3 portas, a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, a de Azer e a de Naftali. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Encerramos mais uma leitura, mais um livro e mais uma semana, né? Estamos iniciando, na verdade, mais uma semana. Então, nós vamos começar aí mais essa semana com um novo livro, que é o livro de Daniel. E você comigo sempre. Então, amanhã nós daremos início, então, à leitura de Daniel, tá bom? E, no mais, eu desejo que a paz de Cristo seja árbitro em nossos corações, que nós busquemos a paz, empenhemos por alcançá-la e, no que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens em nome de Jesus. Amém? Vamos?